Registro de áudio a partir de entrevista 096. 1. Entrevistador. Doutor. Entrevistado. Capitão. Aposentado, ex-comandante da equipe de resgate Zulu 9. A. Recuperação dos dados do incidente 096. 1. A. Iniciar registro. Tempo. Área de investigação. É sempre uma merda fazer a recuperação inicial. Você não tem ideia do que a maldita coisa é capaz, além das informações que os técnicos de campo podem te passar. Você tem sorte se ao menos disserem você toda a história. Eles nos disseram para colocar o saco e levar. Não disseram porra nenhuma sobre não olhar para a maldita coisa. Você poderia descrever a missão, por favor? Sim, muito bem por sinal. Tivemos 2 helicópteros, um deles com a minha equipe e um no apoio com Zulu 9, B e o doutor. Vimos o alvo a cerca de 2 cliques ao norte do nosso caminho de ronda. Acho que ele não estava de frente para nós, ou então ele teria ido em cima de nós. Seu relatório diz que SCP-096 não reagiu ao frio, estava a menos graus Celsius. Na verdade, eram menos graus Celsius. E sim, ele estava pelado e não fez mais do que tremer. Enfim, pousamos, nos aproximamos do alvo, e o corporal estava pronto para pôr o saco nele. Foi quando o doutor chamou. Me virei para atendê-lo, e foi isso que me salvou. O alvo deve ter se virado e toda a minha equipe viu. Foi quando o SCP-096 entrou em um estado emocional agitado? Exato. Entrevistado agora faz uma pausa por um segundo antes de continuar. Desculpa. Fiquei arrepiado por um segundo. Tudo bem. Bem, eu nunca vi o rosto. Minha equipe viu, e pagou pela vista com a bunda. Você poderia descrevê-lo um pouco mais, por favor? Pausa. Sim, sim. Ele começou a gritar, e a chorar. Não como um animal, soava exatamente como uma pessoa. Realmente muito assustador. Pausa de novo. Começamos a disparar quando ele pegou o corporal e arrancou sua perna. Deus, ele estava gritando por ajuda, bosta. De qualquer forma, estávamos explodindo pedaços para fora do alvo, pente após pente. E não aconteceu porra nenhuma. Eu quase enlouqueci quando aquilo começou a dar dos expurgados ele. Isso é quando você ordenou o uso de papéis são ouvidos em movimento. Atirador AT-4 Edit. Uma arma antitanque. Estava acoplado desde que SCP tinha se soltado. Eu vi essa arma fazer tanques parecerem papel. Fiz a mesma coisa para o alvo. Houve danos significativos ao SCP-096. Ele nem sequer parou. Ficou rasgando minha equipe, acabou com metade do torso do cara. Ele desenha um grande semicírculo em seu torso. Mas estava tomando dano. Se estava, não estava mostrando. Ele deve ter perdido todos os seus órgãos, todo o seu sangue, mas ele não reagiu em nada. Sua estrutura óssea não foi ferida, no entanto. Ficou rasgando meu esquadrão. Então nenhum dano estrutural real. Quantas balas você diria que foram disparadas contra a SCP-096? No mínimo. Umas 1000. Nosso porta-artilheiro disparou como um Magal, 19 por pelo menos 20 segundos. 20 malditos segundos. Só isso já foram 600 balas de calibre 0.50 bombeados naquele treco. Deve ter sido a mesma coisa que cuspir nele. Isto é, quando o Zulu 9B chegou? Sim, e minha equipe tinha sumido do mapa. Zulu 9B conseguiu colocar o saco na cabeça, e ele simplesmente se sentou. Colocamos tudo dentro do helicóptero e chegamos aqui. Eu não sei como eu nunca vi o rosto. Talvez Deus ou Buda ou quem quer que seja pense que eu deveria viver. Coisa imbecil. Obtivemos a descrição de um artista ao rosto de SCP-096. Gostaria de vê-lo. Pausa. Sabe, depois de ouvir os gritos daquela coisa, e os gritos de meus homens, eu não acho que eu quero ficar pensando naquela coisa. Não. Apenas, não. Tudo bem, acredito que terminamos por aqui. Obrigado, capitão. Cadeiras são ouvidas em movimento. Passo sair da sala. Capitão.
Aposentado, é confirmado ter deixado a sala entrevista 22. Que este seja registrado que estou solicitando formalmente que SCP-096 seja eliminado assim que possível. Fim do registro.